Dizem que a fronteira entre França e Bélgica tem cheiros. Pause cheiro de terra úmida, de estábulo antigo, de pão recém-assado. E, vez ou outra, o perfume grave do malte aquecido, que deriva de brasseries e abadias, onde o tempo insiste em correr mais devagar. No alto do Mont des Cats, em Godeviersveld, o vento passa como um monge silencioso pelo claustro verde. Ali, a Abbe Sainte-Marie de Mont des Cats cultivou outra devoção, além dos cantos e da oração: o saber de transformar leites e grãos em alimento e conforto. O queijo veio primeiro, com sua casca alaranjada e alma tenra, quase um sacramento doméstico da Flandres francesa. Muito depois, o nome da colina sussurrou no copo, como se a história decidisse fermentar de novo. Foi quando a Mont des Cats reapareceu não como lenda, mas como líquido. Auzi, a cerveja, fabricada pela Chimay para a comunidade, não se fez dentro dos muros do mosteiro, e isso mudaria sua biografia. Auzi, com calma de mosteiro e precisão de laboratório, os monges de Scourmont acolheram a receita, e a colina ganhou voz âmbar, discreta e resoluta. Aos poucos, uma identidade foi emergindo, o estilo Belgian Strong Amber Ale, um corpo que lembrava pão escuro, melaço contido, casca de laranja, e aquela dança ortodoxa dos ésteres belgas, onde pera, maçã e um leve cravo surgem sem estridência. No rótulo invisível que todo apreciador carrega na memória, anotou-se também um dado que diz muito sobre o ritmo do gole: teor alcoólico de 7,6% e amargor IBU 15. Auzi é a fórmula de uma conversa longa, de quem sabe que permanência é mais importante que pirotecnia. Se você fechar os olhos, vai ouvir a efervescência fina subir como incenso. Auzi, o malte em camadas sugere caramelo de forno baixo mais casca do que açúcar, enquanto o lúpulo quase monástico fala pouco e fala certo. Auzi não é uma cerveja que bate na mesa, é uma que puxa a cadeira. Auzi, o retrogosto fica manso, e convida o queijo da própria abadia para um encontro natural, desses que dispensam explicação. Auzi, o reterere se matrobossi maturou para um conjunto torna mais claro o ethos que a criou. Equilíbrio primeiro, teatralidade depois. Mas a realidade, essa contramestra, traz suas regras. Auzi, o reterere 6 não ostentava o selo ATP, aquele atestado exigente que confirma a produção dentro do mosteiro, sob controle monástico e com destinação dos lucros à comunidade e às obras de caridade. Por ter sido elaborada na Chimay, manteve a alma devocional, mas sem o emblema oficial. Pause, e com o tempo, o canto foi silenciando. Hoje, está fora de produção, o que resta sobrevive em prateleiras de memória e em adegas de colecionadores, onde cada garrafa parece mais uma fotografia líquida do que um produto. Curioso pensar que uma cerveja tão contida tenha deixado uma ausência tão eloquente. Ainda assim, o nome Mont des Cats persiste como uma palavra passe entre iniciados. Auzi, ao falar nele, o mundo trapista inteiro se acende. Chimay, claro, com seu triângulo de cores, e a assinatura inconfundível da casa. Auzi Orval, o peixe com anel, jorrando uma trama de lúpulo e bretanomices que seca o palato e o espírito como um sermão em forma de espuma. Auzi Westmalle, a escola da Tripel, claridade dourada com nervo, precisão de relógio flamengo. Pause Rochefort, cavernosa, onde ameixa, toffee e especiaria constroem uma catedral escura. Pause Westvleteren, a lenda discreta, comprada por telefone, com sabor que transcende a própria história. Auzi, La Trappe e Zundert, nos Países Baixos, reescrevendo o mapa da devoção líquida com sotaque holandês. Auzi Engelsel, na Áustria, lembrando que a vocação trapista fala várias línguas, cada qual com sua gramática sensorial. Pause, todas elas carregam o selo, produzida sob o teto do claustro. A Mont des Cats, não. Essa diferença, longe de diminuir sua mística, a torna um caso de fronteira, como a própria colina, nem de cá, nem de lá, mas profundamente do lugar. Há quem pergunte o que restou além das memórias. Auzi, restou a lição do meio tom. Auzi, em tempos de explosões lupuladas e sobremesas em copo, a Mont des Cats lembrava que a virtude pode ser âmbar, moderada, meticulosamente ventilada por bolhas pequenas. Auzi, 7,6% não para exibir força, mas para sustentar conversa. IBU 15 não por timidez, mas por clareza de propósito. Auzi, o tecido cultural que a envolve continua inteiro.
A cozinha flamenga, com carbonades e queijos lavados. As capelas de pedra. A chuva que afina os sinos. A sociabilidade contida dos cafés, onde o copo repousa numa base de cortiça, e o garçom sabe ler a velocidade do seu silêncio. Se um dia você topar com uma garrafa esquecida, trate-a como se tratam cartas antigas. Ause deixe que respire, seja paciente com a espuma, repare na cor que puxa para o cobre e permita que o nariz converse com as primeiras notas do malte. Ause depois, busque a companhia certa, um pedaço de queijo da própria Abai, um pão rústico, talvez um silêncio cúmplice. Ause na então verá que a mão de Case continua dizendo algo que a pressa não entende. Ause não é preciso selo para isso, é preciso escuta. No fim das contas, o universo trapista é menos um catálogo e mais uma peregrinação. Cada abadia ergue sua própria acústica de sabores, seu calendário de paciência, seu compromisso com a comunidade. Amon de Keats provou que até um projeto nascido fora das paredes pode carregar um espírito monástico e oferecer uma pausa ao mundo. Pausa é entre as gigantes certificadas e as lendas de difícil acesso, ela ocupa a zona rara do sussurro que fica. Talvez seja esse o convite final, aproximar-se das cervejas trapistas como quem entra numa igreja vazia, olhos humildes, passos leves, curiosidade alerta, porque cada gole é um vitral aceso por dentro, e alguns, como o da Colina dos Gatos, continuam iluminando mesmo depois que a vela apaga. Até a próxima cerveja.